gente abre esse espaço agora para eventuais perguntas. Fiz uma prática um pouco mais longa agora no período da noite. Pode ser que a gente tenha esbarrado em problemas novos que a gente não está acostumado. Só ligar o microfone e perguntar. Você não Ariel, teve Pode falar. não, se a prática foi mais longa, eu não percebi. Passou assim, passei bem concentrada, com leveza e pequenos insights. Foi muito bom. Que tipo de insight? Por causa dos cânticos, né, que vem falando sobre, sempre fala, né, sobre os ensinamentos e de repente, assim, o corpo é impermanente, a mente é impermanente, e assim, o corpo e a mente são impermanentes, mas eles não são o mesmo e não pertencem à mesma coisa. Por condições, esse corpo surge, e eu dizia sempre assim, quando eu renasceu, não é renascimento, surgiu. Se é e a mente, de alguma maneira, estava ali, mas que eu sempre via como a mente e o corpo como uma coisa só. E há tempos que eu venho separando isso. A mente que observa esse corpo no momento presente que respira, né? E hoje veio assim, só que esse corpo é mais impermanente ainda do que essa mente, né? Porque ela, de alguma maneira, vai voltar, porque ainda tenho muito, que é o que eu penso também. Vou voltar muitas vezes, porque tem muitos apegos, tem muita coisa para abandonar, mas há essa consciência de que essa mente vai persistir mais do que esse corpo. Foi um pequeno insight, não? Essa separação da mente e do corpo, né, é muito importante, né? Porque assim, o primeiro grilhão lá dos 10 grilhões, né, é justamente a identificação com esse corpo, né? Então, a identificação com esse corpo, a gente mistura a mente, mistura a consciência desse corpo com esse corpo, né? Então, assim, a gente tem a primeira coisa, né, é cortar esse broto aqui, né? Porque quando a mente segura nesse corpo, aí começa a historinha. Eu nasci ali, a minha mãe, meu pai, e aí eu tenho a minha infância, aí eu construo toda uma historinha, né? Da mesma forma como quando você entra num jogo online, né? Você escolhe o seu personagem, né? E você começa a jogar, né? Você escolheu o seu personagem ali e você está jogando, né? Mas você não é o personagem, né? Então, assim, quando a mente começa a perceber, né? Que são coisas separadas, né? Que, peraí, a mente é uma coisa, o corpo é outra. Assim, cada um com as suas regras, né? De funcionamento, né? Então, assim, a mente pode fazer certas coisas, o corpo pode fazer certas coisas. A gente usa de forma hábil o corpo, né? Para praticar, mas assim, a gente reconhece que tem limitações, né, entre o que um pode afetar no outro, né? Então, assim, essa questão, né, de separar o corpo da mente é muito importante, né? É essencial que a gente desenvolva isso, né, E assim, se a gente percebe que a mente vai durar mais que o corpo, é que a gente está vendo alguma coisa na mente, né? Porque, assim, se a gente não enxerga a mente, e a gente está muito confuso, né? A gente mistura tudo, né? Agora a gente começa a ver algumas coisas que vêm da mente, né? Que vêm só da mente, né? Que não vêm do corpo, né?
Então, assim, isso levanta a pulga atrás da orelha, né? Opa, de onde que veio isso? Isso não tem nada a ver com o corpo, né? Não saio correndo atrás de nenhum prazer, né? Porque realmente está experienciando isso, né? Essa radiância, esse brilho, essa energia, né? Esse contentamento, né? De onde está vindo isso, né? Você não está vindo de fora, está vindo de onde, né? E a mente fica meio encucada, né? Tipo, de onde veio isso? E isso é o radar, né? Da sabedoria, né? Ligou o radar dessa tipânia, né? Tipo, então ele começa, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos olhar o que está acontecendo, né? Vamos investigar, quebrar, picotar, separar, né? O que está acontecendo aqui? Que jeito isso começa, que jeito isso termina, né? Que jeito isso surge, que jeito isso desaparece, né? E a mente vai enxergando melhor o que está acontecendo, né? E vai separando os departamentos. E assim, a coisa dos cânticos, né? Assim, ver como que o efeito, né? Tradução tem efeito, né? Por mais que não seja aquela coisa melódica em português, né? Tipo, em tailandês a tradução do cântico do Pali para o tailandês é perfeita, né? Eu digo que é até melhor que o original. Os tailandeses fizeram isso por 2.564 anos, né? Então, assim, eles tiveram bastante tempo para aperfeiçoar isso ao máximo, né? A um nível incomparável, né? Tipo, adapta mais uma ideia, tipo, é um nível incomparável, né? Então, assim, eu lembro direitinho, né? Indo pro Wat Nong Papong, o monasteiro do Ajahn Chah, né? No Cântico da Manhã, né? E aí, como é que fala? Os monges fazem Yo sou. Aí, tipo, as metis, que são as monjas, né? Elas tomam conta, né? Você nem escuta mais a voz dos monges. Diz que os monges têm equipamento de som potente, daquele de última geração, né? Que, tipo, treme o salão. E as metis lá, tipo, Yo sou Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Tipo, é uma força, assim, tipo, você fazendo, o que está acontecendo aqui, né? Tipo, você sente o poder do cântico, né? Então, assim, novamente, né, a história de Dhamma para ser estudado, colocado em prática, né? E não ficar teorizando. Será que o cântico realmente compensa? Né? Será que o cântico tem utilidade? Né? Pega e faz, pega e testa, né? Aí é assim que você mata essa mente que duvida das coisas, né? Porque você tem que dar certeza, né? Essa mente quer ter certeza, então vamos lá. Nesse Dhamma, né, você é incentivado a revirar as coisas, né? Mas da forma apropriada, né? Até você ter certeza por você mesmo. Aí você não precisa acreditar em ninguém, né? No professor, no mestre, ninguém, né? Porque a mente vai ter certeza do que ela está vendo, né? Do que ela está experienciando, né? Então, assim, é, a coisa do cântico, né? Fazer o cântico mais longo, né? Às vezes tem uns efeitos interessantes, né? E, e essa separação, né, do corpo e da mente, né? Essa coisa de como que quando a mente está mais pacífica, né? A gente começa a olhar para essa presença mental, né? Essa presença mental. Se a gente começa a contemplar, né, do tipo, ué, mas se isso está aqui agora, de onde que isso veio, né? Como é que isso surgiu? Isso surgiu do nada? Essa presença mental, essa consciência, né, surgiu do nada, né? Surgiu com esse corpo, né? Mas a mente começa a enxergar que não é esse corpo, né? Então, assim, opa, tem alguma coisa interessante acontecendo aqui, opa. O radar da mente já fica curioso, né? Então, assim, é a sati e a panya, tipo, começa a trabalhar juntas ali para revirar essas coisas, né? E buscar entender com profundidade, né? Analisar em profundidade, né? Então, assim, também lembrar, né, como que é importante, né, a mente estar mais calma, né, pra gente contemplar, né? Esse negócio de sair contemplando aí com a mente, é tipo, acabei de sentar em meditação, vou começar a contemplar em permanência, tipo, isso não serve pra muita coisa, né? É a mesma coisa que você pegar um machado totalmente cego, né, e querer sair cortando sequoia na floresta, né? Tipo, isso não vai cortar nem a casca, nem a casquinha da árvore. Você tá querendo... Você tá sendo muito burro, né? É umas burrices que a gente tem, né? Tipo, você afia o machado antes, né? Antes de sair cortando a árvore, né? Tipo, como assim, né? Você quer achar que em 2.500 anos você vai ser mais esperto que quem já veio antes? Então, assim, tem um pouco de humildade, humildade ajuda muito. Então, assim, afia essa mente mais profundamente. Às vezes a pessoa começa a fazer perguntas do tipo, eu contemplo, eu não enxergo com clareza, eu consigo aceitar um pouco a impermanência, mas eu continuo sofrendo.
não está pronto o suficiente para contemplar, né? A mente tem que estar mais profunda na concentração para poder contemplar direito, né? É a mesma coisa que você querer tentar entender o que está acontecendo numa lagoa com a água toda agitada, né? Com um tsunami dentro da lagoa, né? Tipo, não tem como você nem ver o que está acontecendo, né? Tem tanto lixo boiando, lixo afundando, uma bagunça geral, né? Tipo, como é que você vai entender o que está acontecendo aqui, né? Tipo, de onde que veio esse ramo da onda, de onde que veio aquele ramo da onda, né? Tipo, não dá para entender porcaria nenhuma, né? Então, assim, acalma essa lagoa, vamos acalmar essa lagoa, fixar essa mente no Kamatana, né, interno, né, que não tem nada a ver com as coisas do mundo, não tem nada a ver com amanhã, não tem nada a ver com hoje, não tem nada a ver com amanhã, o antes de ontem, né, tipo, não tem nada a ver com o nosso vizinho, que não tem nada a ver com o nosso pai, nossa mãe. Assim, uma coisa neutra, que não tem como a mente criar problema com isso, né. E aí, com isso, a gente aprofunda essa mente, né, com mais paz, né, e com uma lagoa mais pacífica, né, você não precisa muita coisa, né, para começar a enxergar o que está acontecendo, né? Você simplesmente abre o olho, né? Primeiro você acalma a lagoa, né? Depois você só abre o olho, tipo. Aí você começa a observar, ah, não, aqui tem uma pedra, aqui tem um peixe, aqui tem uma alga, aquela onda veio de cá, aquela onda veio de lá. Aí você tem clareza, aí você sabe o que você está fazendo agora, tipo, querer contemplar no meio da tsunami, a gente está sendo muito besta, né? Então assim, mas a gente dá umas cabeçadas boas, né? É interessante dar umas cabeçadas pra gente aprender, né? Pra gente desenvolver essa humildade, né? Que às vezes, não, eu sou do contra, né? Eu sou do contra, né? Eu sou uma pessoa que tem a tendência de ir do contra, né? Tudo que as pessoas falam que é tradição, eu vou ao contra, né? Dá umas cabeçadas feias, né? Pra se tocar, que estão errado, né? Às vezes demora um pouco mais, mas depois a gente aprende, né? Opa, era aqui. Aí você começa, como é que fala? Aí quando você percebe, né? Como que pouparia tempo se eu tivesse seguido aquele caminho desde o começo, né? Você fala assim, nossa, eu era muito besta. Mas você não se culpa, né? Você ri, né, disso, né? Porque você fala assim, nossa, é assim que a mente funciona, né? É assim que ela tem regras, né? Não é o carnaval da sua mente aqui, das suas ideias que manda aqui dentro. Tem regras, e essas regras são da natureza, né? Não tem nada a ver com alguém que colocou essas regras, né? São regras naturais, né? Que existem aí desde... O Buda fala, né? Independente se um Buda surgiu ou não surgiu no mundo, né? O Dhamma continua o mesmo, né? A natureza não tá nem aí, né? Se tem um Buda, se não tem um Buda para falar sobre o Dhamma, né? Tipo, o Dhamma continua sendo o Dhamma, né? As coisas continuam sendo impermanentes, né? As coisas continuam sendo não eu, né? E as pessoas criando problema com isso, né? Então, assim, é bom compartilhar essas experiências, né? Porque dá uma ideia da direção correta da prática, né? Da direção apropriada dos radares, das placas de trânsito, né? Tipo, opa, por aqui é o caminho certo. Porque a gente está muito no escuro, né? Como se a gente estivesse andando em São Paulo com todos os postes apagados, né? A gente vai tropeçar em hidrante, a gente vai cair em buraco de tampa de Copasa, Copasa não tem Copasa em São Paulo, mas é equivalente, né? A companhia de água, né? Então, assim, a gente não vai saber, a gente vai ficar dando topada para lá e para cá, né? Enquanto não tiver uma luz brilhante, né? Eles citaram isso, né? O Dhamma brilhante como uma lâmpada, né? Iluminando o caminho e seu fruto, né? Então, assim, a gente tem que potencializar essa lanterna, né? Se a lanterna tiver, tipo, aquelas lanterninhas de LED, de um LED, né? Tipo, você não vai enxergar nada para andar na rua, né? Então, assim, você compra aquelas lanternas de camping, né? Que, tipo, você enxerga, tipo, até a copada das árvores com clareza, né? Você vê tem uma, tipo, você vê com 50 metros de distância, né? Aí você revira o que está acontecendo, né? Aí você vai é eficiente, né? Então, assim, é interessante isso. Não sei se eu respondi. Não sei nem se teve pergunta, né? Foi mais um compartilhamento, né? Mas alguém tem mais alguma colocação, pergunta, dúvida sobre a prática de hoje ou sobre ensinamentos do Buda em geral, meditação, etc. Se não tem perguntas, pode ser um mau sinal, hein? Pode ser que a mente tenha. Se a mente não está tendo dificuldades, é sinal que tem alguma coisa errada, principalmente no começo. Quais são as dificuldades? Do meu ponto são lampejos assim que às vezes eu consigo ficar mais concentrado e depois volta alguma coisa e um pedaço de uma ideia puxa uma outra ideia, que puxa uma outra ideia, e quando você vê, você tem que voltar. Então, estou nesse ponto ainda de lampejos que eu fico percebendo que eu consegui manter a concentração e com outras que voltam, né? Mas é a prática, não tem muito como mudar isso, né?
Sim, né? É como, assim, o Ajahn Chah, né? É bem, assim, ele dava uns símbolos, assim, muito nítidos, né? Muito simples, né? Para qualquer um entender, né? Ele não falava de Abhidhamma, de isso de maga, termo em palha. Ele falava, tipo, os fazendeiros ali em volta entender, né? Qualquer um entendia o que ele estava falando, né? Ele falava de galinha, ele falava de balde, ele falava de madeira. Então, assim, falava de coisas básicas, né? E, assim, um dos símbolos que ele dava, né? É o símbolo da torneira, né? Então, o que você está reportando aí, né? Como se você abre uma torneira, né? Quando você, inicialmente, você abre a torneira, né? A água dá uns pingões, né? E não tem continuidade, né? Dá uns pingos grandes ali e tem muita vão de ar no meio, né? À medida que a gente vai abrindo a torneira de Sati, né? A coisa vai ficando mais contínua, né? Tipo, menos pingões e mais contínuo, até que formar uma corrente, né? De água, né? Então, tipo, a gente não precisa complicar o Dharma, né? Tipo, é assim mesmo, né? Assim, coisas, explicações simples, né? Que qualquer um entende. Né? Todo mundo já abriu uma torneira, né? Então começa pingando grosso, depois você começa a abrir continuidade. Então, assim, é só treinar a quantidade de sati, né? Tipo, quanto mais contínua for a nossa sati, melhor vai ser esse fluxo, né? E assim, se a gente não tem regularidade na nossa prática, né? Vai ser difícil, né? A gente tem que buscar construir regularidade, né? A gente coloca algumas. Começa devagar, né? Começa, não. Na vida diária, né? Não, pelo menos 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite, né? Faz algum cântico antes, né? E assim, encaixa isso, né? E vai aumentando à medida que a mente se sente confiante, se sente pacífica dessa forma, né? E aí, com regularidade, né, o fluxo vai ficando mais contínuo, né? E cada vez que a gente sentar em meditação, né, fica... É como você entrar no automático, né? Você começa a abrir torneira, tipo, aí tem aquele fluxo. Então, assim, é um treinamento natural, né? Então, assim, ele exige essa continuidade, né? Tipo, não é você vai na academia um dia da semana e daqui um mês você volta, né? Tipo, você perdeu todos os seus músculos no meio do caminho, né? Então, assim, aqui na mente é a mesma coisa, né? Não é muito diferente, né? Por que as pessoas acham que é diferente, né? Não, eu vou mandar na minha mente, eu vou controlar a minha mente, né? Tipo, a mente vai pensar na hora que quer e na hora que eu não quer, a mente vai ficar quieta, né? Tipo, onde está escrito isso, né? Onde que a gente aprendeu isso? Onde que a gente já viu isso em algum lugar, né? Tipo, sei lá. Olha pra natureza, né? A natureza está ensinando a gente, né? Tipo, por que a gente pensa que vai ser tão diferente assim, né? Tipo, controle absoluto, né? Tipo, então, assim, é por aí mesmo, né? Tá correto, né? Essas dificuldades. Então, assim, a gente não também, quando a gente perde o foco, né? A gente não cria caso, a gente não bate na criança que pulou do berço, né? A gente, opa, você pulou do berço, vamos levar você de volta. Simplesmente coloca de volta, não cria caso, não cria problema em cima disso, né? Que tem gente que começa a se martelar, né? Tipo, não, minha mente escapou de novo, como que minha mente escapou de novo? Eu sou um meditador incompetente, eu nunca vou conseguir pacificar minha mente. E, tipo, é a mente com doce, né? Tipo, a mente com raiva, né? Criando problema numa coisa que não tem problema, né? Tipo, é só um experimento aqui, né? Por que você está criando problema com isso? Vamos ver o que está acontecendo. A pergunta mais importante, né? Tipo, não é o tipo, eu devia estar experienciando isso. Tipo, a pergunta é, o que eu estou experienciando, né? Tipo, o que está acontecendo agora? Essa é a pergunta. Não que você tinha que ter uma agenda ali, tipo, predeterminada, né? Então, assim, é por aí mesmo. É só continuar praticando que as coisas melhoram, né? Alguém mais tem mais alguma questão, colocação? Tá meio baixo, Alina. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Pode falar de novo? Tá muito baixo. Não? Melhor, talvez sair e entrar aí da reunião. Ou então manda no chat o comentário, se for uma coisa mais fácil de escrever. Tenta sair e entrar de novo. Geralmente funciona. Melhorou? Sim, agora sim. Meu fone meio que não funciona. Agora sim. Eu acho que a minha dificuldade foi a mesma da manhã. E eu já estava aí esperando, que foi a sonolência, que agora foi mais, assim, desafiador no quentinho de casa. Então, nesse final, eu dei uma pescada, longa pescada. Foi praticamente uma pescaria. Pegou alguma baleia, não? Oi? Assim,
é que fala? É uma boa lembrança, né? Que tipo, opa, esse corpo tem certas necessidades de sono, de comida, de descanso, né? De beber água, né? E quando ele tá sem isso, né? Ele dá umas, liga sirenes, né? Ele faz bagunça, né? Atrapalha a prática, né? Então assim, a única recomendação que eu tenho para você hoje é tipo, boa noite. Como é que fala? Não durma tarde, né? E assim, tenta dormir, tipo, acabando essa sessão, já vai descansar, né? Aí, como é que fala? Aí amanhã você vai acordar bem mais disposta, né? Bem mais energizada, né? E aí esse obstáculo vai ser mais fácil de lidar, né? Porque assim, se você dormiu às 2 da manhã, né? E ficou uma lição, né? Tipo, nunca mais durma 2 da manhã É, antes de um retiro, né? Opa, a minha mente pode ter sonolência também, né? Porque a gente acha que, tipo, ah, não, nunca tive sonolência na casa de Dharma, né? Eu vou lá todo dia à noite, nunca tive sonolência. Aí, tipo, opa, não é bem assim, né? Tô conhecendo melhor minha mente, né? Opa, eu achava que eu não tinha sonolência, mas eu também posso ter. Então, assim, a gente começa a ver certas facetas da mente que existem, né? Que elas só aparecem em certas ocasiões específicas, né? Mas elas estão lá, né? Tipo, é só questão da gente colocar as causas e condições ali e pronto, elas aparecem. Então, assim, é um estudo, né? Então, ah, assim, quando esgota todos os meios hábeis, né, de lidar com a sonolência, né, tipo fazer cântico, fazer meditação andando, né. Às vezes, tipo, era engraçado, né, eu lembro direitinho em Baptian, a gente fazendo aquela prática de virar a noite em meditação, né. Mas assim, eu informo que a gente não faz isso só sentado, né, a gente anda muito à noite, né, para virar a noite meditando, né. E aí, como é que fala? Eu lembro direitinho, né, eu tava andando, meditação andando. As pessoas falam, não, é impossível você ter sonolência andando, né. Daqui a pouco eu apago, né? E bato com tudo numa janela, né? Pá! Tipo no vidro. Então, assim, falei, nossa, o que aconteceu, né? Então, assim, foi aquela topada no vidro, assim, eu falei, sorte que não quebrou esse vidro, né? Porque eu falei, meu Deus. Então, assim, a gente começa a entender que esse corpo tem certos limites, né? E quando ele não está satisfeito, ele puxa a cordinha lá, liga o botão de warning máximo e te derruba, né? Então, assim, aprender sobre isso é interessante, né? Conhecer, testar os limites, né, que chama, né? Assim, é interessante testar os limites, né? A gente acha que, ah, não, isso é minha prática, eu não consigo fazer isso. Testa, né? Quando a mente está mais pacífica, né, a gente vai lá e testa, né? Até que ponto isso é verdade, né? Então, assim, a gente testava, né? A gente, como é que fala? Às vezes a Tanadia recomendava a gente sentar na beirada de uma torre alta, né? Ou então na beirada de uma lagoa, né? Porque se você capotar, né? Tipo, você cair dentro d'água, né? Então, assim, você vai tomar um belo de um banho, né? E você vai acordar, com certeza, né? Assim, eu já conheci ele que eu já bati uma vez no vidro, né? Eu falei, eu não vou testar isso da água, não. Isso aí já parece demais. Esse eu nunca testei, não. Mas assim, no Retiro com o Popássaro, nós tinha uma piscina, né? Então, à noite, na beiradinha da piscina ali, você vai fazendo meditação andando. Se dá um apagão desse assim, tipo, você cai dentro da água. Aí você acorda. Aí você, como é que fala? Aí você começa a perceber, opa, eu tenho sonolência também, né? Tipo, não é só algumas pessoas, né, que tem isso. Eu também posso ter, né, se você não dormir direito, né? Então, assim, não se martirize por isso, né? Não se crie problema com isso, né? Descanse, né? Hoje, para amanhã, que aí, como é que fala? Amanhã isso vai ajudar você a ter uma, uma prática mais pacífica, né? E menos obstaculizada, né? Mas assim, não pense, né, que simplesmente porque a gente está tendo dificuldade hoje, significa que amanhã vai ser. A gente não tá tendo progresso, né? Porque assim, a coisa das impurezas mentais, né, que tipo, primeiro a gente coloca o trabalho, né? Primeiro a gente luta, né? Depois vem o resultado, né? Então se a gente lutou hoje, por mais que tenha sido difícil, né, você continuou lá, né? Você estava pescando, você continuou, está determinado, tipo, eu vou ficar nesse retiro, né? Eu não vou fugir daqui. Toda essa determinação que você colocou para se manter até agora, né, tipo, é uma coisa que existe, né, que tem efeito na mente. Essa determinação em si já é uma luta ali que você está colocando, né? Então, assim, não achar que só porque não deu a mente pacífica, está muito obstaculizada, que não dá progresso, né? Não, não é assim que funciona, né? Primeiro a gente planta as árvores, depois a gente colhe os frutos, né? Então, assim, a gente tem que dar trabalho braçal, né? Mexer com enxada, muita enxada, puxar a terra, trabalhar no sol para depois ter uma sombra, né?
para essa mente, né? Então, assim, não se martirizar por isso, assim, anumodana aí por aguentar, né? Até agora, né? Essa é a qualidade de outono, né? Tipo, Kanti. A gente citou isso lá num dos cânticos das Paritas, né? Kanti, ter Kanti, né? Uma qualidade, é uma bênção suprema, né? Então, assim, essa qualidade de Kanti, né? É o que permite a gente aguentar dificuldades, né? Enfrentar medos, enfrentar obstáculos, né? E progredir, né? Assim, Kanti Paramantapotitika, né? Tipo, o Buda recita isso no Avada Patimokkha, né? Tipo, a resistência paciente, né? A resiliência, né? Queima as impurezas de forma suprema, né? Então, não é com passando a mãozinha na cabecinha das impurezas, né? Ou então uma atitude lerda, né? Slow motion, né? Tipo, que soninho, né? Tipo, não é assim que funciona, né? É lutando no braço, né? É queda de braço, né? Quando essas coisas, né? Então, assim, Kanti é muito importante, né? E se a gente tem isso, é um dos paramis lá, né? Kanti parami, né? Tipo, coisa de aguentar a dificuldade, né? Não tá bom, não tá prazeroso, mas eu aguento, né? Fica precisando de aguentar, né? Resiliência, né? Não reclama, eu vou ficar aqui, eu estou determinado a conseguir algum progresso, vou aprender o que está acontecendo aqui com essa mente, né? Como essa mente sonolenta, né? Então, não criar grande caso disso, né? Descanse bem para amanhã poder não ter que lidar com isso, né? Agora, alguma outra questão, compartilhamento, dúvida? Ariane, você pode falar um pouco sobre a superação do desejo, da cobiça? Qual tipo de cobiça? Tem vários tipos de cobiça. Por exemplo, a gente que mora em São Paulo, assim, e tem tantas distrações, e pra gente que, pra mim, pelo menos que sou leiga e tô dentro disso, né, da sociedade assim, tô inserida dessa forma, como lidar com isso? Assim, boas amizades, né? Associação com pessoas que têm aspirações similares, né? Esse é nosso grupo de amigos, né? São só pessoas cobiçosas, né? Que estão sempre falando sobre aquela coisa que eu obtive, aquele item de vestuário, né? Aquela roupa, aquela maquiagem, ou então aquela posse, né? Aquela casa, aquele carro, né? Então, assim, a nossa mente imersa nisso, né? Vai sendo arrastada junto, né? Que a gente começa, opa, as pessoas acham que precisam disso, então eu também preciso disso, né? Para eu poder me sentir conectado nesse grupo social, né? Então, assim, primeira coisa, né? Associação, aproximação, né? Com pessoas que pensam de forma similar, né? Assim, tudo bem que no Brasil a gente tem esse problema, né? Que centros de Dharma não são toda cidade que tem, né? Mas assim, hoje em dia tem um online, né? A Casa de Dharma tem atividade online segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então, assim, tentar alocar um tempinho ali, pelo menos nos dias que a gente tiver vago, né? Que às vezes bate com algum compromisso que a gente tem, né? Essa regularidade, né? De aparecer num grupo, né? Ajuda muito, né? A gente absorve, né? Essas aspirações dessas outras pessoas, né? E a gente sente, opa, por aqui é melhor, né? Por aqui traz a paz, né? Eu não preciso desejar tantas coisas, né? Tantas posses, tantas comidas, né? Tantos pratos interessantes no Instagram, né? Então, assim, é uma coisa ampla, né? Como leigo, né? A gente todos leigos, né? A questão de como que o Lumpopassa no retiro enfatizou muito isso, né? A questão das amizades, as pessoas com quem se associa. Não ignorar isso, né? O ambiente em que tem inserido, né? As pessoas do nosso convívio social, né? Estão só falando de coisas cobiçosas, né? Não é que a gente tenha que cortar do dia para a noite, né? Todos os nossos amigos de longa data, né? Mas assim, colocar um certo filtro, né? Colocar um certo filtro, né? Em certas coisas, ou certas atitudes, ou certas atividades, né? Que vão puxar essas coisas, né? Então, assim, isso também é atenção com sabedoria, né? Quais as atividades que se eu me envolver com essas pessoas eu vou pensar de forma similar, né? Então, assim, a gente... Isso é muito importante, né? Olhar para esse lado. Não é um botãozinho da prática de meditação, né? É uma coisa, assim, o Buda ensinou todo um modo de vida, né? Para realizar o Dharma, né? Então, assim, não é... não, a técnica milagrosa que na meditação você recita o mantra XPTO e aí a mente não vai ter cobiça. Essa mente, ela está com a gente o tempo todo, né? Ela está com a gente
quando a gente vai para casa, quando a gente está com nossos pais, quando a gente está com nossa família, quando a gente está com o namorado, namorada, quando a gente está na rua, né? Quando a gente está fazendo coisas, né? Então, assim, essa mente acompanha, né? E as atividades que a gente realiza na presença dessa mente, né, tem efeito nessa mente. Né? Então, a gente tem que olhar para o nosso dia a dia, né? A gente está... E, assim, tomar cuidado com a questão das mídias sociais, né? Porque, assim, redes sociais, né? Porque, assim, o padrão, né? É de incentivar a cobiça, né? Fica aquela coisa, quantos likes eu tive na minha foto, né? Aí quando tem X likes eu sinto feliz, quando não tem X likes eu fico triste, né? Dualidade de novo, né? Tem sempre a preocupação, né? Eu faço uma postagem, será que eu vou ter mais likes ou menos likes, né? E a mente não vai estar pacífica, né? Ela vai estar sempre preocupada, né? E vai que eu perco seguidores, né? Vai que eu posto alguma coisa e meus seguidores vão embora. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, né? E, assim, o quanto que a gente consome dessas coisas, né? O quanto que a gente expõe a nossa mente a essas coisas. Não dizendo que seja, tipo, não, a gente tem que morar numa cabana no topo do morro e todo mundo tem que virar monge ou virar monja, né? Então, assim, não é por aí também, né? A gente, como leigo, né, a gente coloca algumas limitações ali, né? E, assim, tudo na medida do que a mente sente confortável, na medida que a mente sente bem de fazer, né? Tipo, não é que a gente precisa dar um passo grande de uma noite pro dia, né? Tipo, não, vou sair daquele grupo de amigas e de amigos, né? Porque eles, simplesmente, eles estão muito falando coisas que não têm relação com o Dharma, né? Então, assim, não é por aí também, né? A gente tem que fazer as coisas gradualmente, né? Porque senão a gente perde o nosso sistema de apoio, né? E aí a mente também tem seus esperneios, né? Antes eu tinha aquele sistema de apoio, agora eu não tenho, né? E a mente cai em depressão, né? Então, assim, tomar cuidado, né? Com essas coisas, não fazer coisas bruscas, né? Manobras bruscas, né? Tudo analisado, observado, né? Qual é o efeito que eu tenho de eu falar com essa pessoa, né? Eu falo com essa pessoa, qual é o efeito que tem na minha mente, né? Eu falo com essa pessoa, eu interajo com essa pessoa, eu saio junto com essa pessoa, que efeito que tem na minha mente? Isso leva a paz ou leva mais agitação, mais cobiça, mais raiva, mais ilusão, né? Então a gente não precisa perguntar para ninguém, né? A gente usa a nossa própria mente, avalia isso, né? Que direção que a nossa mente está indo. Esse é o nosso termômetro, né? Para seguir na direção certa, né? Então, e assim, com relação à cobiça, com relação a... Tem também o aspecto da prática, né? Fora esse aspecto de sila, né? Tipo de virtude, né? Seria o nível mais grosseiro, né? Dessas impurezas mentais, né? De cobiça. Que elas têm que ser filtradas no nível das nossas ações, né? Aí tem o nível de samadhi, de concentração, de foco mental, né? De tranquilidade mental, né? De energia mental, né? Que aí já é você contemplar, né? Na verdade é de sabedoria, né? É contemplar, né? Tipo, a impermanência dessas coisas, né? Tipo aquela sensação de X likes, né? Ela surge, desaparece. E, tipo, você vai dormir, você vai fazer as coisas no mundo, mas aquilo não leva junto com você, né? E a mente fica lá, qual vai ser a próxima foto que eu vou postar? Eu tenho que achar uma coisa interessante, sempre procurando lugares novos para tirar foto, restaurantes novos, eu tenho que fazer isso, senão meus seguidores vão embora. E aí não tem paz na mente, né? A mente está sempre preocupada com esse assunto, né? Ou então com outros equivalentes. Não estamos dizendo que todo mundo seja fanático por rede social, né? Mas a gente tem que olhar para isso com cuidado, né? E assim, quanto tempo a gente está dedicando para a nossa prática regularmente, né? Como está a nossa prática regular, né? Tipo, é o dia sim, dia não, é todo dia, né? Alguns minutinhos, pelo menos, né? Tudo isso, né? Não é um botãozinho ali que te aperta na meditação e some a cabeça. Tipo, um cântico especial, some a cabeça. E assim, contemplar a impermanência dessas coisas, né? Tipo, e assim, incerteza, né? O aspecto da incerteza, né? A gente já sempre falava, mas né, mas né, mas né. Não é certo, não é certo, não é certo. Não é certo no sentido de não ser contínuo, né? Não ser confiável, né? Assim, a gente pensa uma coisa, né? Por exemplo, nossa, vai ser muito bom se eu tiver aquele carro, né? Será mesmo? Mas né, incerto, 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 né? A gente duvida desses pensamentos, né? Porque se a gente acredita neles, é seguir a cobiça, né? Incerto, 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 né? Porque às vezes a gente consegue esse carro, a gente se sente bem por um dia, 2 dias, depois fala assim, nossa, era só isso, né? Eu lutei, trabalhei, virei noites de plantão no hospital para conseguir comprar esse carro e é só isso, migalha que eu consegui aqui, né? Experiência de prazer temporária, né? Que tipo, logo depois dela se satisfazer, né? O que mais que eu vou trocar agora? Qual a próxima coisa que eu vou trocar, né? E é um buraco sem fundo, né? A gente joga, a gente cada vez afunda mais, né? Tipo, trocou de carro, aí eu preciso trocar de
casa, eu preciso trocar de relacionamento, eu preciso trocar de tudo, né? Eu preciso trocar de corpo, né? Agora as pessoas também, a coisa dos procedimentos, né, estéticos, né? Meio que uma troca de corpo, né? Eu preciso trocar de corpo, né? Esse corpo tá meio estragado, né? Vamos fazer uns reparos aqui. Tipo, opa, será mesmo que... E tipo, vira uma obsessão, né? As pessoas começam a fazer isso em coisinhas pequenas. Ah, não, só uma coisinha aqui. Aí, como é que fala? A cobiça meio que é o balde sem fundo, né? A gente começa a jogar isso lá. As pessoas começam a fazer procedimento disso, procedimento daquilo, até a hora que tem uma consequência grave, né? Ou então alguma coisa não dá certo, né? Aí, que foi que eu fiz? Então, assim, aceitar esse corpo também, num certo nível, né? Opa, esse corpo estraga, né? Esse corpo tem umas pane que ninguém escolhe horário, né? Tipo, fala, cada um vai... Algumas pessoas são mais saudáveis, outras são menos saudáveis, outras desenvolvem problemas crônicos, né? Que podem pipocar a qualquer momento do nada, né? Tipo, vai ser um sintoma que te derruba, né? Que você fica de pé, né? Então, assim, a mente tem que estar aberta para essas coisas, né? Não querer, ah, não, eu quero trocar de corpo agora. Não é assim que funciona. Não tem um botão que você aperta para trocar de corpo também, né? Corpo que funciona bem, né? Então, assim, você tem que trabalhar com o que você tem, né? Então, assim, e a própria mente, quando ela se pacifica, né? Quando a mente se pacifica melhor, de forma mais profunda, né? Ela vai querer menos coisas, né? Porque a mente pacífica, né? Ela é cheia, né? Ela é satisfeita, né? Ela é contente, né? Radiante, né? Tem esse brilho vindo de dentro, né? Então, assim, a mente se sente cheia, né? Cheia, fala satisfeita, né? Por que você vai correndo atrás de coisas? Né? Você já tem, eu preciso aqui dentro. De uma forma muito mais contínua, muito mais estável, muito mais independente de condições externas, né? Quando a mente se pacifica, né? Fica pacífica, né? Você não está nem aí se alguém acredita naquilo que você está experienciando, se alguém não acredita. Você não está nem aí se a sua mãe acha que o budismo não tem nada a ver, você não está nem aí se alguém deu like ou não deu like na sua foto. Realmente está contente ali, está satisfeita ali naquele momento, né? E ela não tem dúvida disso. Então, assim, não tem problemas, né? Porque a mente, a cobiça, né, vem de uma falta, né? O processo da cobiça, né, vem de uma falta, né? Qual a falta que está acontecendo aqui? A gente tem um vazio interno, né? Eu quero colocar alguma coisa. Não, mas o único jeito de tampar esse vazio é com a meditação, né? A prática do Dharma, né? Para encher essa mente com alguma coisa, né? Com boas qualidades, né? Esse Dhamma é Opanaiko, né? Apropriado de ser trazido para dentro, né? Então, assim, não é deixar ele na estante ali, deixar o livro do Scrubadya na mesa, né? Ou então usar como um peso de papel, né? Para pegar e usar aquilo, né? Para trazer para dentro do coração, né? Para a gente ver aquilo acontecendo na gente, né? E aí não tem dúvida, não tem problema, não tem caos, não tem conflito, né? E a mente vai estar contente, né? Satisfeita, né? Assim, às vezes ela pode estar tão pacífica, né? Que tipo, o sono desaparece, a fome desaparece, as dores no corpo desaparecem, né? Tipo, e a mente está lá brilhando, né? Tipo, por horas e horas e horas e horas. E tipo, qualquer coisa você contempla com essa mente luminosa, radiante, né? Tipo, você vê com clareza, né? Você destrói ali, picota, mói. Tá bom, o que é cobiça, né? Você joga a pergunta, né? A mente responde na hora, né? Ela responde, tipo, de forma enérgica, né? Tipo, e clara, né? E nítida, né? E as pessoas às vezes têm dúvidas assim, mas como que eu vou ter certeza se o insight é realmente real? Quando o insight for de verdade, você não vai ter dúvida. E aí a mente vai dar a resposta, vai dar assim com uma clareza absoluta, né? Não vai ter chance para balançar, né? Não vai ter chance para duvidar. Como que isso é possível, né? Pratica e a gente vai ver, né? Não precisa sair teorizando. Mas como assim? Não dá, aí não pode ter... o pessoal da ciência, né? O pessoal da turma da ciência, né? O pessoal da acadêmica. Aí não pode ter certeza de nada, né? Isso é uma ideia. Onde está escrito que tem que ser assim? Será que não tem um tipo de mente específico, né? Que não tem dúvidas? Que tem certeza das coisas, né? Que tem clareza? Pelo menos em 2565, 64 anos, os praticantes falam que sim, né? Agora, se você quer acreditar numa ciência de 200 anos, que não, boa sorte, né? Então, assim, a gente pratica, a gente cultiva qualidades, né? A gente vê resultado, né? Então, assim, não ficar preocupado tanto assim, quando que eu vou conseguir abandonar a cobiça? Quando que eu vou diminuir a cobiça, né? Simplesmente com a prática, né? Com a continuidade da prática, né? As coisas vão melhorando, assim, é uma coisa meio que helicoidal, né? Como se fosse uma hélice, né? Com vários fatores interligados, colaborando um com o outro, né? Não é tipo, passo A, passo B, passo C, sequencial, linear, né? Uma coisa que várias causas e condições se interlaçam ali, tal como uma roda de uma carroça, né? Os raios ali se ligam no centro, né? Os fatores do nobre caminho óptico, né? Cada um vai suportando essa roda
a rodar de forma mais smooth, mais suave, né? Sem muito tropeço, muito balanço. Então, assim, não colocar a barra também muito alta, né? Tipo, eu deveria estar sem cobrir. Não, vamos estudar o que está acontecendo aqui também, né? Além de olhar as causas de virtude, né? De quem a gente se associa, né? Também olhar essa mente, né? Essa mente se pacifica de verdade, né? Qual o nível de paz que ela consegue, né? Mais profundo nível de paz, menos dúvida ela vai ter, né? Porque, tipo, a paz, ela meio que derrete as dúvidas, né? Ela corrói as dúvidas, né? Porque, tipo, assim, a gente sente prazer naquilo, né? Sente felicidade, uma felicidade interna, uma radiância interna, né? Então, tipo, é um brilho, né? É como se fosse um farol ligado ali, né? Tipo, como é que fala? Você vai ter dúvida do quê, né? Você vai duvidar. Essa luz não existe, né? Tipo, nem se você for cego, né? Então, assim, a gente vai praticando, cultivando, né? E vendo o resultado, né? E as coisas vão se encaixando ali na... E às vezes a gente tem um insight X, né? E a gente acha que é o insight final, né? Mas não, coloca essas coisas na estante aqui, depois a gente arranja essas coisas ali na estante com outros fatores, né? A gente vai encaixando as peças do quebra-cabeça, né? Dharma, né? Tem certos pontos do ensinamento que a gente pode achar que não são interessantes, né? Que são difíceis, né? Como assim, devas, nagas, essas coisas de seres celestiais, será? Assim, deixa quieto, deixa lá no canto, depois a gente mexe nessas peças do quebra-cabeça, né? Vamos focar aqui na nossa mente, entender essa mente no aqui e agora, né? Aí depois a gente manda essa mente para olhar essas coisas de devas, essas coisas. Também não é muito importante, né? Não é assunto nosso, precisa se envolver com isso. Não é essencial para a prática. Então, assim, a gente tem todo um método de treinamento, né? É técnica, né? Todo um método de treinamento composto de vários fatores, né? A gente vai usando as 8 ferramentas, né, do Nobre Caminho Óptimo para ajustar essa mente, deixar essa mente mais brilhante possível, né? Aí as pessoas falam, não, a prática de meditação é só um vazio, uma aniquilação, né? Tipo, não, como assim? Mas que fala, a mente vê resultado, vê coisas acontecendo quando a mente está pacífica, né? Porque a mente pacífica está tipo num zero absoluto, né? Tipo, não tem nada ali, é um vazio, tipo, espaços, vácuo, né? Não, a mente está espaçosa, né? Está radiante, né? Está brilhante, tem coisas ali. Tem coisas ali que dá para ver com clareza, né? Não ter dúvida, né? Então, assim, não fica teorizando a respeito, né? Só traduz sunhatá muito errado, né? Não, a experiência é o vazio. Vazio, espaço, né? Essa mente espaçosa, né? Essa mente vasta, né? Tipo, tal como o oceano, né? Ela é ampla, né? Que não está limitada por esses rótulos de eu, meu, seu, dele, dela, e etc, né? Assim, aí a gente vai corroendo também essa identificação com o corpo, né? Assim, toda uma série de coisas, né? Que tudo bem, as iniciantes não entendem onde as coisas se encaixam, né? Mas a gente vai praticando, as dúvidas vão se dissipando por si só, né? É só questão de colocar as condições ali, né? Não sei se eu respondi essa pergunta, porque isso foi quase uma palestra inteira. Respondeu, sim. Obrigada. Alguma outra questão? A Vivian está muito silenciosa hoje. Será que ela está com Oi. sono? Tá dando para escutar? Sim, perfeitamente. Alguma questão, Joia. alguma dúvida? Eu sou super iniciante aqui. Eu tô começando tudo, a conhecer tudo agora. Uma dúvida que eu tenho é porque, assim, eu tinha já tentado meditar várias vezes, não tinha conseguido. Aí, num retiro desses, realmente eu consegui chegar. É isso, é a minha dúvida. Eu não sei se eu consegui meditar ou é agora se eu estou ficando sonolenta toda vez que eu medito. Porque eu entro no. É assim, é um pré-estágio de sono, sabe? Quando eu entro em meditação agora. Mas agora teve alguém que perguntou em relação à sonolência e eu achei que fosse até meio normal. Agora eu não sei se eu não estou sabendo diferenciar se essa questão da meditação, se eu estou indo para o lado errado, entendeu? Assim, algumas perguntas para ajudar a identificar o problema, né? A questão, né? Assim, quando a mente está nesse estado, né? Às vezes a gente escuta algum ruído, né? A mente dá aquele assustado, né? Como se estivesse acordado, assustada, né? Tem alguma coisa desse tipo? Você ouve um cachorro latindo, a mente tem esse tipo de coisa? Não, normalmente, se for normalmente
como se desgrudasse, ó, como se eu saísse do... eu paro de escutar as coisas que estão por fora. Normalmente eu volto mais quando dá aquele... Até alguém falou, dá tipo uma hora, dá tipo um medinho de para onde está indo e volto, entendeu? Mas assim, a mente está clara na respiração ou qual é o foco da mente nessa hora? Não tem foco. Não, eu foco na respiração e no... Eu não sei nem se sei pronunciar direito, no Budo lá, né? Sim. Aí eu foco nisso, só que isso daí entra como se fosse uma musiquinha no fundo, a respiração, e eu entro num momento de... Não é escuridão, é de... Atoleiro mental, né? Lamacento mental, estado mental lamacento. É mais ou menos. A Sim, sensação então é assim, de... sim, então assim, deu para entender. Assim, isso não tá na direção correta, não. Isso, como é que fala? Isso é... A sati não tá clara, né? A sati não tá clara, né? Então, assim, a sati tá escorregando, né? É como se o butô fosse um canto da sereia, né? E tem aquela coisa meio molinha, né? Descansando, não tá claro, tá meio nublado, o butô tá meio longe lá, né? Tipo, a respiração tá lá longe, né? Tá apagando tudo. Isso é quando a mais ou sereia. menos isso. Então, assim, isso aí, como é que fala? Como é que a gente reverte isso, né? Isso aí é o obstáculo de tinamidade, tipo, a sonolência, né? Pequeno torpor, né? Então, assim, primeira coisa, não... Se pegar nesse hábito, faça... Como é que fala? Primeira coisa, tenha a determinação de fazer algo a respeito, primeira coisa. Segundo, a repetição de putô, né? Então tem que ser mais enérgica, né? Tem que colocar energia, né? Porque, assim, a sonolência... A mente preguiçosa, né? Ela puxa pra sonolência, né? Então, assim, se o putô for meio putô, putô, putô... É como se você estivesse querendo puxar um... Não, o metrô da seta saindo, você vai segurar ele com uma cordinha de barbante, né? Tipo, você vai conseguir segurar o metrô, né? Não vai dar certo isso, né? Então, assim, você tem que usar um negócio mais forte, né? Você tem que usar uma corrente de aço e pelo menos um guindaste, né? Nem sei se um guindaste segura o metrô inteiro. Mas alguma coisa bem potente, né? Então, assim, Itepiso, Pacabara, Han, ou Putoda Mosango. Putoda Mosango. E rápido, né? Essa coisa de fazer rápido, só tem... Ah, não, mas rápido agita a mente, não. Rápido energiza a mente. Agora, se a energia for demais, aí agita. Então, assim, se tá indo pro atoleiro, a gente tem que putoda moçango, putoda moçango, putoda moçango. Então, tipo, e se começar a ficar muito escuro, assim, a gente abre o olho e continua com putoda moçango, putoda moçango. Assim, a gente tem que evitar cair nesse hábito, né? Porque se é um hábito que aí a gente atola, né? É esse estado meio opaco. É pacífico, é pacífico. Tem um certo prazer, porque assim, a mente não está escutando barulho, não está querendo problema com ninguém, mas assim, ela está meio que absorta num balde de lixo, né? Então assim, não é muito útil, né? A mente sonolenta, né? Não serve para desenvolver sabedoria nas coisas, né? Tipo, a mente que está meio que apagada, desligada, não tem clareza mental, né? A gente analisar as coisas com sabedoria, a gente precisa de clareza mental, né? Não, é exatamente, agora você falou bem, é assim, é pacífico, é prazeroso, mas assim, é meio... talvez seja isso, eu estou indo para o lado errado. Mas assim, não se martelar em cima disso, né? Porque assim, eu já passei muito por isso. Eu demorei para desatolar da tiramina por muito tempo, né? Porque assim, eu tinha muita sonolência, né? Tipo, assim, eu era teimoso no sentido de que, não, o pessoal fala que tem que meditar com a respiração. Só que o problema é que a respiração é uma coisa passiva, né? E para quem tem a tendência de tinamida, né? A respiração é muito lenta, né? Como você pegar um trem com um barbante de nylon, né? Tipo, não dá certo, né? Você tem que usar uma coisa enérgica, né? Cântico, rodadas e rodadas de cântico, né? Itipiçô, Bagabá 108, 216, 324 e assim por diante, né? Uma coisa enérgica lá, que você está colocando energia, né? Cantando com força, né? Colocando a voz, intensidade na voz, né? Então, assim, aí você sai do buraco, né? Então, assim, Tanajan chegou um dia para mim e falou, Hariel, não use a respiração, né? Não use a respiração. Eu falei, agora sim eu posso. Tenho carta branca para usar pro todo. Porque eu falava para os ocidentais, assim, eles falavam, mas eu tenho dúvidas, né? O Tanajan fala para todo mundo usar a respiração. Por que você está usando Putô? Acho que tá errado. Aí quando o Tanajan falou isso, eu desencanei de vez. Né? Aí eu falei, agora o Tanajan deu carta branca para usar Putô, né? Então, assim, hoje em dia eu só uso Putô, né? Nem uso a respiração direito. Então, assim, não ficar preso nessas ideias. Não, a respiração é o melhor objeto definido pelo Buda nos sutras. Não, tem que saber o que a gente funciona e quais são os obstáculos que a gente tem e quais são as formas de lidar com a gente de forma correta, né? Então, assim,
é um lugar a se tomar cuidado, né? Mas a gente, como você teve a abertura de falar, já é um bom sinal, né? Porque às vezes a gente tem dúvidas, né? Tem dúvidas que são dignas de dúvidas, né? Tem dúvidas que são especulativas, né? Então esse é o tipo de dúvida que é digna de estar duvidando, né? Porque assim, opa, será que eu estou na direção certa? É uma boa pergunta a ser feita, né? É uma pergunta importante, né? Agora, ficar perguntando, né? Tipo, que jeito que jeito que é a natureza de Nibbana, que jeito que é a natureza dos jhanas, que jeito que é a mente pacífica, que jeito que é a mente aquilo, não serve para nada, né? Tipo, a gente está especulando, né? Não tem utilidade prática, né? Então a gente tem que trazer a mente de volta. E, assim, tem dúvidas que são dignas de ter dúvidas, de duvidar, né? Então assim, a gente tem essa abertura. Porque, assim, às vezes a gente tá num retiro assim, a gente acha, nossa, se eu perguntar isso, o pessoal vai rir de mim. Não, todo mundo já passou por coisas similares, né? E às vezes a pergunta que você faz salva mais umas 3 pessoas que não estão com vergonha de falar, né? Então, assim, anumodana pela abertura mental, né? Porque, assim, essa coisa do ego é complicada, né? Eu vim para um mini retiro, né? Eu quero ser uma boa meditadora, né? O que eles vão pensar de mim, né? Não pense isso, né? Aqui a gente está para abandonar esse ego, colocar no chão e tirar os problemas que ele cria, né? Então, assim, a pergunta de vocês salva muita gente, né? Então, assim, é do moda, né? Pergunta, né? E, assim, explorar esse aspecto, né? De práticas mais energéticas, né? E, assim, se fazendo isso sentado não dá conta, né? Levanta e vai fazer meditação andando, né? Faz meditação andando por meia hora e tenta de novo depois, né? Ou então lava o rosto, dá uma lavada no rosto para dar uma acordada. Então, assim, também, né? Durma o suficiente, né? Se a gente tem uma rotina de trabalho muito cansativa durante a semana, a gente veio para esse mini retiro, tipo, depois de ter dormido 3 horas da manhã na sexta-feira, né? Vai dar problema também, né? E a mente não vai conseguir ter clareza mental, né? Então, assim, também descansar o corpo, né? Não esquecer de olhar para o corpo, né? O Tanajan enfatizou muito isso na última entrevista que ele deu lá no Serviço da Vale, né? Por Zoom, né? Que, tipo, sonolência, a primeira coisa que ele falou, durma o suficiente. Primeira coisa, durma o suficiente, né? Então, assim, não vem com esse mundo de ideias, né? Não, eu vim para meditar, então eu não preciso dormir, eu vou descansar. Assim, eu ouvi falar que os meditadores descansam na meditação. mas se for um meditador, tipo, Super Power Advanced Plus, né? Aí você consegue fazer isso. Agora você está lá engatinhando, né? No berçário, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma, né? Que a mente o corpo tem limitações, né? A gente tem que ir trabalhando com ela devagarzinho, né? Passo a passo, e a gente vai superando, né? Então, assim, não ficar colocando a expectativa lá longe, né? Tipo, não, ouvi falar numa revista que é assim. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, a gente está querendo construir um prédio de 200 andares em um dia, né? Calma aí, gente. Tem que colocar coluna, tem que colocar uma série de condições. Não é tão fácil, assim, né? Tipo, é um investimento de tempo, dedicação, é um caminho espiritual, né? Tipo, não é um supermercado que você compra lá fast food, né? Não é um delivery do iFood, né? Você tem que construir. Construir o quê? Construir párame, né? Construir qualidades espirituais, né? E isso leva tempo. Mas, assim, à medida que a gente vai caminhando, né? A gente vai vendo o resultado, né? E aí isso dá motivação e energia para falar, é por aqui mesmo. Né? Vamos ter dúvida porque é por aqui mesmo, né? Não tem outro caminho que leve a mente dessa aprofundamento, né? De qualidades espirituais, né? Então, assim, a gente vai tendo mais certeza do que caminhando mais firme, né? Com o pé no chão, né? À medida que a gente vai vendo, né? Então, assim, detectar num primeiro retiro, né? Isso já é muito bom, né? Que já poupa muito tempo, né? Eu demorei anos, assim, anos, para tentar resolver essa questão da mente cair nesse estágio aí que você está falando, né? Eu caía nisso toda meditação, né? Por mais que eu dormisse, sei lá, 7 horas por dia, eu caía nisso. Por vários e vários anos, né? Mas eu tive Kanti, né? Tipo, eu falei, alguma hora isso vai melhorar, né? Alguma hora eu vou encontrar o que eu estou fazendo de errado, né? E aí, tipo, você aguenta, né? Tipo, você aguenta por vários e vários anos esse obstáculo. Você não vê nenhum progresso fora disso, né? Você está atolado nesse obstáculo, mas você vai lá e aguenta, né? Você fala assim, eu estou disposto a tentar, aguentar e enfrentar. Uma hora vai melhorar, né? Vamos cultivando outros fatores aqui, né? Às vezes meditação sentada eu não consigo fazer muito longo, né? Não, vou fazer meditação andando, né? Tem mestre que, como eu falei, né? Se ilumina de meditação andando, né? Então não tem essa ideia de ser um meditador. Agora, se você quiser um meditador de Instagram, né? Aí não vai dar certo, aí já deu ruim, né? Porque fazer meditação andando, acha, que é isso aí que você está fazendo? Parece um zumbi andando, né? Na sala, né? Então, assim, aí não vai dar muito certo, né? Agora, você está com a motivação correta, né? Tipo, não tô aqui para tirar foto bonitinha, né? Tô aqui para cultivar essa mente e superar os sofrimentos que eu enfrento na minha vida diária, né? Então, assim, ter essa abertura mental é muito importante, né? Para a gente poder corrigir o nosso caminho e acertar os rumos, né?
Então não muda, né, pela abertura mental para compartilhar dificuldades, né? Que assim, o ego não gosta disso, né? Fala, não, vou falar que eu não estou indo bem, né? O que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu sou uma meditadora. E vem as historinhas, né? As historinhas lá do fundo da mente, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigada, ajudou muito. Nada. Alguma outra questão? 9h53 já. Temos 7 minutos. Cadê o Edmir falando isso? Ele devia estar por aqui. Sentimos sua falta, mas a gente compartilha com ele. Quem Só para mais? complementar Hugo, o que alguma você dúvida? disse, Pode falar, eu Felipe, percebi desculpa. que a minha meditação melhorou muito e o jeito que eu medito quando eu comecei a fazer isso que você acabou de falar, perder o ego e falar, não tá bom desse jeito, vou dar uma trocada, ou estou muito tempo nessa posição, não tá bom, vou trocar, vou fazer um pouco mais, não digo que sim, que seja o que eu quero, mas o que eu estou sentindo que eu devia estar fazendo. Você ainda realmente pensando se isso tá, não digo certo, errado, mas não pensando em nada fora do que eu estou precisando naquela hora, né? Sim, então assim, você vê, depois de colocar o ego, você vê, a gente sente leveza, opa, a gente sente leveza quando a gente coloca o ego no chão, né, tipo, opa, isso é bom, isso é pacífico, quero fazer mais, né, tipo, então o ego não é tão bom assim, né, tipo, isso é algumas sabedoriazinhas, né, surgindo, né, tipo, opa, então assim, você começa a entender um insightzinho de não eu, né, tipo, opa, esse ego causa problema, né, ele é pesado, né, de carregar por aí, né. Aí você fica batendo na cabeça, né? Tipo, às vezes você fica lá, eu não quero perguntar, que vai que alguém fala alguma coisa, tipo. Aí você fica lá, vai, retira 1, retira 2, retira 3, né? E fica lá, travado, mas com vergonha de falar, né? Tipo, e aí você vai lá e um dia que você fala, né? Daquele alívio, né? Que tipo, só de falar a pergunta, você já responde a pergunta, a mente pacifica direto, né? Tipo, puf. Aí você vê como que a mente é misteriosa, né? Tem coisas estranhas que acontecem, né? Tipo, só de for colocar o ego no chão, a dúvida desaparece. Puf, a mente pacifica. Então, assim, a gente vai entendendo a natureza dessa mente, né? Entendendo como que ela funciona, né? E como que ela deve ser duvidada, né? Essas ideias devem ser duvidadas, né? E não tem que ficar acreditando nessas coisas que ela fez, essas historinhas, né? Essas historinhas. E o dia que a gente vai sentindo, né? Que você falou, vai sentindo que é por aqui o caminho, é por aí mesmo. A gente pratica com o coração, né? Com ideias, né? Tipo, às vezes tem uns ocidentais assim, que, assim, a maioria dos ocidentais chega bem encucado, né? Nos mosteiros, né, cheio de ideias, né? Tipo, não, meditação, quem balançar a cabeça uma vez já não está praticando bem, né? Será mesmo? Aí acontece, a pessoa eu chamo de meditador ator, né? Tipo, a pessoa é uma rocha, né? O corpo dela é uma rocha meditando. Mas você fala com ela depois da meditação, a pessoa tá agressiva, né? Tá com raiva, né? Tá irritada, né? Então, assim, o que tá acontecendo aqui, né? A pessoa, tipo, ela coloca muita energia mental para poder manter aquela postura estável, perfeita. Tipo, nunca troca de postura, eu aguento a dor queimando no joelho, né? Mas eu não mexo, né? E vai lá, a pessoa sai da meditação, tipo, eu consegui me queimar, né? Consegui fritar. A pessoa sai fritada, né? Tipo, sai pior que entrou na meditação, né? Então, isso não tá certo, né? Como assim, né? E a pessoa tá presa nas ideias dela, né? Tipo, não, o meditador, tipo, ele tem que ser perfeito. Eu vi num filme lá, ele ficou imóvel por 5 horas, sem mexer trocou postura uma vez, já não tá comigo, né? Então, assim, calma aí, gente. Aqui não é retiro birmanês, né? Então, assim, as coisas são mais flexíveis. A gente trabalha com a natureza desse corpo, dessa mente, né? A gente não tem uma rigidez, assim. Então, muito bom compartilhar isso, né? Porque você vê a sua dúvida de outras pessoas, né? E, tipo, às vezes a gente fica tão encucado com as coisas que trava a nossa própria vergonha de perguntar, né? Tipo, nossa, eu perguntei e senti melhor, né? Agora, opa, a gente vai aprendendo assim, né? A gente aprende com cabeçada, né? O Darwin vai meio que aprendendo a cabeçada, né? Não tem muito jeito, né? Todo mundo já deu as cabeçadas para cá, as cabeçadas para lá, né? E a gente vai acertando o caminho, né? A gente, opa... E assim, a Wina tinha perguntado mais cedo, né? Sobre sabedoria, né? Sabedoria é isso, né? Você dá uma topada na parede e fala assim, opa, aqui dói. Isso é sabedoria, não é um livro lá, o mestre embaixo da cachoeira, né? Tipo, com a mente pacífica, num chalezinho na ponta do Everest, né? Não é isso que é sabedoria, né? Tipo, sabedoria é tipo, você não errar 2 vezes, né? Você bateu a cabeça na parede, aqui dói. Opa, não vou bater de novo, né? Então é isso, né? Não tem essas ideias distantes, não sabedoria, né? A pessoa sabedoria vai por todas essas ideias de sábio, né? Nossa, eu sou uma pessoa tão mundana, né? Como que eu vou ter sabedoria, né? Tipo, só, imagina, a sabedoria mundana, né? Tipo, a gente vai cultivando, né? Então, assim,
coisinhas pequenas, né? E vai aumentando, né? Então tem que ter... Não acreditar muito nas ideias dessa mente, nesses comentários dessa mente, porque eles vêm... Assim, a gente tem que explorar isso, né? Não é uma coisa que a gente tem que aceitar por fé, né? É uma coisa que a gente tem que testar e ver acontecendo, né? Porque, assim, muitas dessas coisas que vêm da mente, né? Vêm do lado das impurezas mentais, vêm do lixo mental. O lixo mental, não, ele tá tentando achar a gente aqui, vamos jogar lixo nele, né? Tipo, então, assim, aí você começa a ver os bandidos, né? Acontecendo, né? Você vai ver, nossa, é um bandido mesmo, né? O negócio ali é traiçoeiro, né? Ele me engana, né? Ele me joga, eu preciso daquilo, mas na verdade eu consigo aquilo, não consigo nada, né? E fico mais frustrado ainda, né? Mais apegado ainda, né? E aí, como é que fala? O radar da mente fica mais esperto, né? Mais disposto. Opa, vê que essa mente não deve... Como é que fala? Tem lados da mente que não devem ser confiados, né? Opa, esse lado é perigoso aqui. Isso é a voz das impurezas, né? Aqui não tem voz do demônio, né? Ou do diabo, né? Mas aqui é a voz das impurezas, né? Falando os comentários, né? Então, toma cuidado com essa vozinha lá. Tipo, essa meditação tá muito chata, não é dormir, né? Então, assim, tem vozinhas lá que ficam falando comentário, né? Então, assim, a gente vai aprendendo sobre essa mente, vendo que, tipo, ela tem vários... Não é um bloco, né? Não é um bloco único, né? São vários... É um celular cheio de aplicativo rodando, né? E, assim, tem aplicativos que ajudam a gente a levar a nossa vida diária e tem aplicativos que criam problemas, né? Que criam um buraco no chão pra gente cair depois, né? Tipo, fazendo um símbolo meio Matrix do negócio, né? Então, assim, que criam armadilhas pra gente dentro dessa interação, né? Então, muito bom esse compartilhamento. Então, eu comecei a 9,50... perceber mais isso com ferramenta que você comentou também. Eu tinha, às vezes, um pouco da ideia final de como seria, mas sem passar por ferramentas e sem passar por um progresso. E aí, conforme eu fui entendendo mais que existem ferramentas que possam ajudar, para no futuro, aí você talvez não precisar mais dela, ou até continuar precisando dela, que isso ajudou bem mais também. Sim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com o Dharma, né? E assim, a gente vai ajustando o nosso caminho, né? É natural, né? Assim, todo mundo passa por isso, né? Erra para a direita do caminho, depois erra para a esquerda. E tem que ter alguém lá para cutucar a gente. Opa, agora você está indo muito para a direita, agora você está indo muito para a esquerda. Né? E assim, os ocidentais eles ficam confusos, né? Porque às vezes o Ajahn dava uma palestra dando bronca em todo mundo. Vocês devem dormir menos, né? Tipo, uma palestra bem dura lá. Vocês devem dormir menos, tantas horas e tal. Aí você vai lá e pergunta, tem uma dúvida com o Tanajan, ele fala, durma mais. A pessoa fica confusa. Ué, mas como assim? Ele não tem padrões, né? Tipo, a questão é, o que você precisa? Aquela palestra lá é para 64 monges, né? Então, no geralzão, é aquilo que ele acha que precisa. Agora, para você, é o contrário, às vezes. Às vezes, uma pessoa precisa, sei lá, fazer mais rodada de cântica. Às vezes, o que você precisa mesmo é dormir. Então, assim, não é que a instrução é inconsistente ou que o professor é maluco, né? Os ocidentais criam problema até com isso, né? Ah, o professor é maluco, né? Tipo, ele fala uma coisa, depois fala pra gente fazer outra, né? Assim, os ocidentais, assim, era engraçado o trabalho comunitário, né? De trabalho comunitário, né? 10 horas no posto da hall para limpeza. 10 horas estava todos os ocidentais lá. Aí os tailandeses começaram a chegar às 11, né? Tipo, devagarzinho, sabai, tranquilão, aquele esquema mais relaxado. E os ocidentais da fervendo, né? Tipo, cadê os tailandeses? Por que eles não chegaram? Criando problema com uma coisa que não é problema deles, né? Tipo, ele vai limpando aí, fica quieto, né? Não precisa comentar a respeito. Se você limpar o templo, né? É o seu serviço, né? Independente se tiver alguém ajudar ou não, você não tem que ficar preocupado com a prática dos outros, né? Aí Tanajan comentava, né? Tipo, os ocidentais têm que ser mais tailandeses, os tailandeses têm que ser mais ocidentais. Ou seja, né? Os tailandeses tinham que chegar um pouco mais cedo, meia hora mais cedo, e os ocidentais um pouquinho mais tarde. Aí eles iam se encontrar e todo mundo ia ser feliz, né? Chega 10h30 todo mundo e não tem briga, né? Não tem conflito, né? Então você vê, instruções completamente opostas a pessoas diferentes, né? Então assim, não achar que é maluquice. Assim, é o que a gente precisa, é o que a gente precisa ouvir. Assim, às vezes Tanajan, às vezes tinha um monge lá que fazia muito jejum, né? Era o monge do jejum, tipo, o rapaz era super austero no jejum. Fazia jejum de 5 dias, fazia jejum de água de 10 dias. Né? Tipo, aí chegava o Tanajan e falava, toma essa sacola de comida cheiona, né? Tipo, coma. Tipo, coma, você precisa comer, você não precisa... Você está indo longe demais. Né? Tipo, aí a pessoa humildemente lá e comia alguma coisa, que a pessoa perdeu. O Tanajan tá com o caderno ligado lá, ele sabe o que está falando. Então, assim, alguns iam falar, coma menos, alguns iam falar, coma mais. Então, assim, não ficar encucado nisso, né? A gente vai testar o que funciona pra gente. Assim, tem assim, vários comentários que eu dou, né, que são gerais, assim, né? Mas a gente não sabe testar o que é pra gente e o que não é, né? Tem coisas que... Achar o ponto de equilíbrio, né? Equilíbrio na prática é tudo, né? Então, do 10 e 2, eu não vou segurar mais ninguém.
A Wina quer dormir. E vamos ajudá-la para ela ter uma boa prática amanhã. Bons sonhos a todos, não. Acho que é melhor não sonhar, né? Pelo menos como praticante é bom a gente, quando a gente for dormir, né? A gente toma essa prática, né? Putoda moça um gol, putoda moça um gol, putoda moça um gol, até escorregar e a mente apagar. Faz esse teste, vê se vai ter sonhos. Como é que a mente se comporta quando a gente dorme, tenta dormir assim, né? Como você tem. E às vezes o descanso é muito mais profundo e recuperador, né? Às vezes, e assim, faz uma aditana mental, né? Assim, o interessante também é essa coisa da aditana mental. Isso é uma coisa muito interessante da mente. Quando a gente está em retiro, é uma boa oportunidade de testar isso, que funciona bem, né? Quando a mente está mais pacífica, mais imersa na prática, né? Faz esse puto da moça go, faz alguma saudade de pessoa, alguma coisa assim de dormir. Aí você coloca uma aditana mental, uma determinação mental. Que eu acorde 5 minutos antes do despertador. E faz o teste, vê se não acontece. Aí vai começando a entender certas partes misteriosas da mente, que tipo, opa, como que isso funciona, né? Como que essa determinação dá certo? Experimentos. O laboratório tá aí, ué. É só pegar e testar. O laboratório convida todos a viver, né? Experimentar, né? Então, assim, não fica encucado aí com um livro, né? Pega e testa, né? Pega e testa e não vai ter dúvida. Né? Você tem várias coisas para testar, conhecer o que é essa mente, né? O que ela funciona, né? Então, por hoje é só no Modena Todos pela Prática, né? Nesse mini retiro até agora. Né? Amanhã é o dia do Vesak, né? Então, é um dia muito auspicioso, né? Com muita palang, né? Tipo, muita energia espiritual nesse dia, a questão do seu dia da nascimento, iluminação e parinibbana do Buda, né? Então amanhã a gente vai lembrar mais disso nas palestras. E à noite vai ter uma cerimônia especial para a gente demonstrar o nosso devido respeito a a tríplice joia, né? Então, boa noite a todos, bom descanso e Anumodana por persistirem apesar das dificuldades, né? Assim, tava como é que fala? Mini retiro online tava assim, será que as pessoas vão ficar, né? Porque assim, às vezes o meu estilo é meio duro, às vezes, né? Eu falo umas coisas meio duras, né? Assim, será que as pessoas vão aguentar, né? Então, assim, se as pessoas ficaram até agora, é um bom sinal que está indo numa direção boa. Que apesar de ser um pouco duro, às vezes, nas palavras, nos termos, às vezes ajuda, né? Então, boa noite a todos. Amanhã a gente começa às 8 horas no presencial, é isso? 8 horas no presencial. Então todos estejam pontualmente aqui, quem vai estar pontualmente, e eu vou perguntar quantos degraus tem na escada, não se esqueçam disso. Quem responder errado talvez tenha que... As pessoas vão estar bem espertas para contar, né? Porque se estiver errado, vamos ver o que nós vamos fazer, né? E o que vai acontecer se estiver errado. Deixar as pessoas com dúvida. Mas bom descanso a todos e até amanhã. Fechando